Um dos motivos pelos quais as pessoas não conseguem seduzir ou não se acham boas sedutoras é porque elas têm medo do próprio potencial. Geralmente essas pessoas associam a palavra sedução a algo negativo, a manipulação, a algo mal visto, promíscuo muitas vezes, como se fosse algo errado, como se fosse algo que não é certo. Como assim seduzir? Como assim se apoderar desse poder? Como assim se tornar uma pessoa sedutora? Se tornar um homem sedutor, uma mulher sedutora? Isso não é errado? Eu te pergunto, por que seria errado? Por que seria errado se apropriar de si mesma, de si mesmo? E talvez você não tenha percebido até agora, mas eu vou te contar um segredo. A vida é sobre sedução. Nós precisamos de alguma forma seduzir o mundo para que as coisas venham até nós. E da mesma forma somos seduzidos pelo mundo em direção às coisas que a gente deseja. Isso é natural, isso é um aspecto humano. Então negar isso é como se você dissesse: eu não preciso disso, eu não compactuo com isso e eu não participo disso, sendo que você já está participando. Então não tem lógica quando eu penso nessas pessoas que criticam essa palavra ou têm medo de explorar esse potencial dentro delas, é porque elas não conseguiram entender esse aspecto. Sedução faz parte do mundo. Como eu disse, seduzir é um aspecto natural do ser humano. Todo mundo tem essa habilidade inata, pelo menos eu acredito nisso, e por isso que eu acho tão incrível essa questão da sedução, de entender como isso funciona e como você pode utilizar isso ao seu favor. Porque tem muita gente que me fala: mas eu não sou uma pessoa sedutora, eu não consigo seduzir as pessoas, o que eu faço com isso, sabe? Eu não consigo aprender as técnicas, eu não consigo chamar atenção. A questão é, se você tá racionalizando a ideia de sedução, é porque você realmente não entendeu do que se trata o negócio todo. Sedução não é sobre racionalizar. Sedução é um aspecto muito mais de vivenciar o momento, de estar presente no momento, do que necessariamente aplicar determinada técnica em determinada pessoa, com tantos dias, fazer isso, fazer aquilo, enfim, como se fosse um script pré-determinado. A sedução acontece porque, como a gente já falou, ela é natural, ela é espontânea. Você não pode tornar a sedução um script, porque senão você vai estar retirando exatamente a essência da sedução, que é a espontaneidade. E aí a gente entra num ponto muito interessante, que é o primeiro ponto que eu vou tratar aqui: espontaneidade. Para você ser uma pessoa espontânea, e pessoas espontâneas são altamente sedutoras, você precisa ter um alto grau de confiança interna. Por quê? Porque pessoas que têm vergonha de si mesmas, ou pessoas que não se sentem confortáveis na própria pele, não conseguem se deixar apenas ser. Elas precisam ser protocolares, elas precisam saber que a ação que elas vão falar, que a palavra que elas vão proferir, não vai ser constrangedor, não vai fazer elas pagarem algum tipo de mico. Então a primeira coisa que você precisa entender a respeito de sedução, ou precisa se apropriar disso, é você se tornar uma pessoa confiante, ou não ter medo de errar, sabe? Não ter medo de ser estranho, não ter medo de ser esquisito, porque justamente essa pode ser a sua maior arma. Eu sei que talvez isso soe como se fosse ao contrário da sedução, mas é justamente isso. Quando você não tem medo de ser quem você é, quando você não tem medo de ser espontâneo, engraçado, mesmo que a piada não seja engraçada, você vai se apoderar desse poder interno. Porque não importa se ninguém riu da sua piada, o que importa é que você gostou da piada, e isso basta. Isso é altamente sedutor. Quando você enxerga pessoas que estão se sentindo confortáveis com elas mesmas, que não precisam provar nada pra ninguém. Seja rir das próprias piadas ou se sentem bem com elas mesmas, essas pessoas, elas não precisam de aprovação. Isso é muito sedutor, porque a maior parte das pessoas está sempre se preocupando com as outras, e a gente não para pra pensar nisso, mas é de fato o que acontece. Por exemplo, eu vou sempre em academias, né, enfim, ou quando eu vou sair, né, para um bar, pode prestar atenção, as pessoas, elas se preocupam muito com o movimento que elas fazem, elas se preocupam muito como elas estão performando, elas se preocupam muito e não fazerem nada constrangedor, como eu já falei. Então, as pessoas não se deixam ser, as pessoas não são espontâneas. Quando existe uma pessoa que não tá nem aí, e você sente isso na energia da pessoa, como ela se porta. Quando entra uma pessoa dessa numa sala, numa academia, ou num bar, ou qualquer outro lugar, você sente que ela domina o ambiente. É uma coisa muito magnética, instantânea. Você sente que ela não tá nem aí e que ela vai fazer o que é melhor pra ela, independentemente do que os outros acharem. É claro que eu não tô falando aqui, gente, pra você sair gritando e pulando e fazendo qualquer coisa que você quiser fazer porque simplesmente você quer fazer e não se importa com o que os outros pensam. Porque isso também, sei lá,
cruzar uma linha desnecessária. O que eu tô falando é, para você ser sedutor, para você ser uma pessoa sedutora, você precisa se apropriar de si mesmo. Você precisa se sentir à vontade com a sua pele, você precisa não ter medo de errar. Então vocês conseguem perceber que o próprio conceito da palavra sedução é muito mais aprofundado do que simplesmente técnicas de sedução ou técnicas para fazer aquela outra pessoa gostar de você. Não é sobre isso. Primeiramente é sobre você se amar, sobre você se sentir bem com você. Para aí sim espalhar isso pro mundo. E você não consegue forjar essas coisas. Eu sei que tem aquelas técnicas que até eu já falei aqui no canal, né? Finge até parecer verdade, finge até se tornar verdade. E de fato isso existe, funciona. Só que um trabalho psicológico muito mais intenso precisa ser feito para você realmente se apropriar disso para sua vida, e não só no contexto da sedução, mas para você ter a vida que você deseja. Inclusive, se você quiser saber mais sobre isso, eu fiz um novo curso sobre reprogramação mental que eu tô divulgando aqui no YouTube. Se você quiser entrar para a turma, você confere o link que eu vou deixar na descrição e também vou deixar fixado nos comentários, porque é muito interessante que, se você quiser, né, fazer esse trabalho interior, remover crenças sabotadoras e se tornar realmente apropriado de si mesmo, inclusive para aumentar o seu potencial de sedução, que você entenda que esse é um trabalho de dentro para fora. Você até pode, né, sei lá, ir no cabeleireiro, colocar e fazer o seu cabelo ficar bonito, ou sei lá, comprar muitas roupas, se sentir bonita, fazer uma maquiagem, se você for mulher, enfim, você pode fazer todas essas coisas, mas se você não se sentir bem internamente com quem você é, à vontade com quem você é, quando você não faz o trabalho interno de averiguar quais são as crenças que estão te impedindo de ser quem você desejaria ser, de alcançar a vida que você deseja, você não vai conseguir se apropriar desse poder que eu tô falando aqui no vídeo, que irradia para todas as áreas da vida, inclusive para sedução. Então, essa é a minha dica para você, como fazer esse trabalho interno e muito mais profundo do que esse vídeo que eu tô falando aqui, porque entra camadas mais profundas da nossa psique. Adquira o curso e garanta já a sua vaga, porque vai ser muito especial e eu tenho certeza que você vai sair transformado, transformada dessa experiência. Mas agora voltando pro vídeo. Como vocês sabem, eu já fui muito tímida, mas essa questão da sedução sempre foi muito constante na minha vida. Eu nunca tive que me esforçar muito para me tornar uma pessoa sedutora. E eu sei que alguns de vocês vão falar, ai, mas isso acontece porque você é uma pessoa bonita, ou porque, enfim, as coisas acontecem fáceis para você. Mas não é sobre isso, não é sobre você só ser bonito. Existem pessoas que são extremamente bonitas, extremamente bonitos, que não tem aquele brilho, aquele aspecto sedutor nelas. Você pode ver isso em atores, por exemplo, atrizes que muitas vezes são muito bonitos, muito bonitas, chamam muita atenção, mas não tem aquele brilho, sabe? Aquele magnetismo, aquela aura, que eu vou desvendar aqui no canal com você pra gente entender de fato o que torna uma pessoa sedutora, o que torna aquela pessoa realmente magnética, a ponto das pessoas quererem realmente ficar perto daquela energia ou se sentirem atraídas para essa pessoa, porque sedução é sobre isso. Quando você é autêntico em relação a quem você é, o que você quer, isso irradia um nível de magnetismo, uma confiança tão grande que é impossível as outras pessoas não se sentirem atraídas para isso. E se elas não se sentirem atraídas para isso, mais uma vez, tudo bem, não é sobre você ter um mundo aos seus pés. Não é sobre você atrair todo mundo, é sobre você atrair as pessoas certas, é sobre você seduzir quem combina com a sua vibe, quem combina com o seu estilo. Não adianta eu vir aqui e falar de um jeito que eu não sou, ser uma pessoa que não tem a ver comigo. Eu tenho essa essência, eu falo desse jeito e por alguma razão pessoas se sentem conectadas à minha energia e isso pode ser sedutor para elas. Da mesma forma, no campo da sedução, no campo amoroso da sedução, você tem que ter o seu jeito, você não tem que forjar. Você não tem que ser alguém que você não é para conseguir seduzir aquela outra pessoa, porque isso não vai ser autêntico, isso não vai ser natural para você. E quando algo não é natural para você, e lembrando que sedução é um aspecto natural que todos nós temos em nós mesmos, quando isso não é natural, as coisas vão parecer forçadas. Em algum momento você vai deixar escapar que aquilo não é você, que aquilo não é natural. E a outra pessoa vai pegar essa farsa. E quando essa pessoa pegar essa farsa, o seu castelinho, o seu mundo vai cair. Porque não vai ser autêntico, entende? Então é muito melhor quando você pega a sua energia autêntica, quem você é, como você é como pessoa, sabe? Eu sou essa pessoa mais calma, mais ponderada, falo dessa forma. Mas talvez você tenha um outro tipo de energia. Não é nada de errado com isso, existem vários tipos de pessoa e, como eu disse, você não precisa agradar todos os públicos, você pode ser quem você é e vão existir pessoas que vão se sentir atraídas para isso, vão se sentir puxadas para você.
E sedução é sobre isso. Pra gente despertar o nosso poder de sedução interna, você precisa estar disposto, estar disposta a ofertar para o mundo o seu melhor. E aí é agora que eu vou te perguntar, você está oferecendo para o mundo o seu melhor? Você está disposto a fazer o trabalho interno para alcançar esse melhor e mostrar ele para o mundo? Você está dando a sua melhor oferta? E isso aqui, gente, tem a ver com várias questões, né? Agora que a gente já falou um pouco da questão interna, das suas crenças, seus pensamentos, quem você deveria se tornar para se tornar uma pessoa, para se forjar como uma pessoa sedutora, agora a gente vai se ater ao aspecto de como você se vende, qual é a sua embalagem para o mundo. Você tem que colocar esforço, você tem que trabalhar na sua aparência. Você tem que trabalhar na sua aparência, claro, se isso é o que você quer, eu não tô falando que todo mundo tem que fazer isso, eu tô falando que se você quer se tornar uma pessoa sedutora, um homem sedutor, uma mulher sedutora, você precisa cuidar do seu externo. Entende? E não é para os outros, não é para você seduzir os outros, é para você entrar nessa energia que eu falei de magnetismo, de confiança, para aí sim chamar a atenção do mundo. Lembra, sedução é sobre você atrair o mundo para você, sobre atrair os outros para você. E você vai fazer isso quando você se sente confiante, quando você tiver um cartão de visita agradável, a sua aparência desempenha um papel, sim, importante nisso. Então isso também é seu papel, sabe? Encontre uma cor de cabelo que combine com você, um tipo de penteado, um tipo de roupa que fica melhor em você, que você se sente confortável nesse tipo de roupa, sabe? Você tem que encontrar quem é você, a sua identidade, o que te agrada, como você se sente bem sendo você. Inclusive no curso a gente fala sobre isso também, sobre como você pode moldar a sua identidade e utilizar ela a seu favor. Mas a ideia não é você moldar para se tornar quem você não é você se tornar quem você é, realçando aspectos da sua personalidade que você gosta, sabe? Tentando melhorar em outros aspectos que você gostaria de ter. Porque só do fato de você gostar de determinado aspecto, isso significa que ele já existe potencialmente dentro de você. Assim como você está assistindo esse vídeo agora, tentando se tornar uma pessoa mais sedutora, eu te garanto que isso já existe potencialmente dentro de você. Porque se não existisse, isso nem passaria dentro da sua cabeça. Você nem estaria procurando vídeos que te ensinam a fazer isso. Pessoas que são sedutoras muitas vezes nem são as mais bonitas, mas sim são aquelas pessoas que têm essa energia tão bonita, são congruentes com elas mesmas, são autênticas, que elas acabam se tornando magnéticas para o mundo. Uma pessoa que sabe utilizar suas habilidades de sedução é uma pessoa magnética. É uma pessoa que sabe ofertar o melhor dela. É uma pessoa que conhece seus melhores ângulos, por exemplo, no caso de foto. Uma pessoa que sabe atrair os outros para perto de si. Porque a gente acabou de falar sobre isso, né? Seduzir é sobre você atrair os outros para perto. Assim como você é seduzido pelo mundo, você pode seduzir o mundo até você. E é sobre isso. Sedução. A arte de fazer as pessoas quererem ficar perto de você, te admirarem. Todo mundo sabe reconhecer uma pessoa magnética, uma pessoa sedutora. Essas pessoas, como eu disse, querem ficar à volta delas. Elas têm uma luz, elas têm um magnetismo. Porém, esse jogo fica muito mais complexo quando você entende que existem diversos, por exemplo, padrões de beleza. Beleza é algo magnético, né? Então, isso tem a ver com sedução. Existem vários padrões de beleza, existem vários gostos pessoais que acabam se interferindo no meio desse processo. Uma pessoa pode gostar da cor rosa e você pode odiar essa cor. Uma pessoa pode gostar de azul e você não gostar. Enfim, então entenda que sedução não é sobre agradar todo mundo. Bem pelo contrário. É sobre você ser quem você é, como eu falei anteriormente. E ao ser quem você é, irradiar essa verdade, irradiar essa potência que vai, inclusive, se manifestar na forma como você fala, na cor do seu cabelo, nas roupas que você quer utilizar, em todo o seu externo, é irradiar isso para o mundo para aí sim as pessoas certas que combinam com a sua vibe, que combinam com quem você é, possam chegar até você. Não adianta você querer que o mundo se curve aos seus pés. Você até pode querer desejar isso, e isso é válido, mas não é sobre isso. Sabe? Não é sobre você querer que todo mundo goste de você. Até porque, se você quer realmente se tornar uma pessoa sedutora, você precisa aprender que nem todo mundo vai gostar de você. E que tá tudo bem, nem todo mundo precisa te achar atraente, nem todo mundo precisa te achar magnética, nem todo mundo precisa te achar maravilhosa. Você tem que se achar maravilhoso, maravilhosa pra você, e é isso tudo que importa. Então o que você tá ofertando pro mundo? Você tá no seu ápice? Você tá no seu melhor? Você fez o seu trabalho? Você segue se aprimorando? Profissionalmente, o seu corpo,
a sua fisicalidade, porque sim, isso importa, sua beleza, o seu exterior, qual é o seu cartão de visita. Eu sei que o que importa mesmo, gente, é o que a gente carrega no nosso interior, e isso sempre vai chamar mais atenção, porque é a sua energia, quem você é como o mundo te vê. Você pode ser uma pessoa belíssima por fora e não ter nada no seu interior, não ter a agregar. E isso não vai ser o suficiente, essa beleza exterior, ela vai se esvair como tudo se esvai na vida. Mas o que eu tô falando aqui é que se você quer seduzir, se você quer se apropriar desse poder, você precisa entender que o que você oferece do lado de fora importa também. Porque você vai se tornar como um ímã magnético para puxar as pessoas para perto de você. Então isso é muito importante no contexto da sedução, vocês entenderem o quanto que você tá trabalhando em você mesma, em você mesmo, para atrair essas pessoas para perto. Porque, como eu já falei, sedução é sobre isso, é sobre você conseguir atrair o mundo, atrair as pessoas, e quando eu digo mundo, não é todo mundo que precisa gostar de você, mas atrair as pessoas pro seu campo, pro seu lugar. Sabe? É sobre isso que é sedução. Se você não colocar esforço em você, seja na sua aparência, na sua profissão, em quem você quer se tornar, você não vai conseguir atrair pessoas que estão dispostas a fazer o mesmo para você. Então entenda, a maneira como você se trata é a maneira que você inspira os outros a te tratarem. Então, se você se trata com respeito, se você se trata com amor, se você se prioriza, se você se cuida, é assim que você vai inspirar os outros a fazerem em relação a você. Porque esses são os seus limites. Uma pessoa sedutora é uma pessoa que sabe os seus próprios limites, é uma pessoa que se respeita e é uma pessoa que está disposta a ir embora. O que é isso? É você, mais uma vez, não precisar dos outros. Eu não tô falando, em algum nível a gente sempre vai depender dos outros. Eu não tô falando sobre isso, eu tô falando sobre aquelas pessoas que você conhece alguém assim, você pode já ter sido essa pessoa, que implora para os outros ficarem, que, sabe, se humilha para fazer isso em termos de relacionamentos, de amizade ou amorosos, né, ou qualquer outro tipo de relacionamento. São pessoas que você vê que estão implorando por atenção ou desesperadas pela atenção dos outros. Essas pessoas acabam se tornando extremamente antissedutoras, porque ninguém quer ficar perto dessas pessoas. Por quê? Porque elas não têm esse centro, essa energia, essa autenticidade que faz com que elas criem limites para as outras, que faz com que elas não sejam pisadas pelos outros. Quando você nutre esse nível de confiança, de respeito, você acaba impondo limites para as outras pessoas. Você mostra a forma como você quer ser tratado pelos outros, e não o contrário. Entende? Você não precisa daquela pessoa, você não precisa daquele homem, aquela mulher, você não precisa daquele amigo, daquela pessoa, você precisa de você mesmo. Se essas pessoas estão querendo ficar próxima de você, querem ser seus parceiros amorosos, querem ser suas amigas, elas vão vir até você, sabe? Elas vão se sentir atraídas pela sua energia. Não é necessidade disso ficar desbalanceado, de você exagerar nisso, de você ficar constantemente ou mandando mensagem ou se humilhando para ter a atenção daquela pessoa. Infelizmente eu vejo isso acontecer muito, de meninas principalmente se humilhando por amores e por caras que estão nem aí pra elas. Isso é muito antissedutor, sabe? Isso é o contrário da sedução, porque a sedução é justamente sobre você estar em você mesmo e deixar os outros livres para fazerem a sua própria decisão. Se você ficar constantemente obrigando alguém, obrigando alguém a ficar com você, a chance dessa pessoa querer ir embora é muito grande. Porque existe uma coisa também. Nenhum ser humano gosta de ser obrigado a fazer determinada coisa. Nenhum ser humano gosta de ter que estar com alguém porque tem que estar com alguém. A gente gosta de sentir que a gente tem liberdade. A gente gosta de sentir que temos liberdade sobre as nossas escolhas. E quando você faz isso, quando você prende uma pessoa ou você obriga uma pessoa a gostar de você ou ficar com você, você tá fazendo o contrário disso. Você não tá deixando esse espaço livre. Então como é que você vai ser sedutora se você tá obrigando alguém e puxando alguém quase como com uma corda, sabe? Botando o pescoço dessa pessoa. Essa pessoa vai dar um jeito de ir embora, de sair, porque ela quer correr desse lugar. Você tem que chegar num ponto que você vai estar disposta a ir embora, sabe? De qualquer pessoa que tente acabar com a sua paz,
sabe? Não importa quem essa pessoa seja, você tem que estar disposta a ir embora. Bons sedutores também são pessoas leves, risonhas, que sabem se divertir. O que eu quero dizer com isso? Ninguém vai se atrair por você, ninguém vai se sentir seduzido pela sua energia, pela sua presença, se você for um reclamão, se você for uma reclamona, se você for uma pessoa chata, entende? Eu sei que todo mundo, ninguém é perfeito, a gente tem nossos dias, a gente às vezes fica mais chateada, a gente fica mais ranzinza, isso faz parte. Mas uma pessoa leve, uma pessoa com uma aura descontraída, uma pessoa que é divertida, ela vai ser, obviamente, ter mais chance de ser uma pessoa sedutora. Por quê? Porque todo mundo quer estar perto dela, da energia dela, da alegria dela. Então, entenda isso. Se você é uma pessoa muito introspectiva, uma pessoa muito tímida, ou uma pessoa que não esboça tanto alegria, tente talvez ver leveza na sua vida, tente adentrar esse lugar, essa diversão, esse algo mais leve. É claro, gente, que agora, falando aqui, eu já consigo lembrar de outros exemplos de pessoas que são altamente ranzinhas, ou não ranzinhas, mas pessoas com cara fechada que são misteriosas e acabam se tornando extremamente sedutoras. Existem também esses casos, mas o que eu tô falando aqui não é só você ser sedutor e se colocar num pedestal para que as pessoas possam te olhar. É você ser sedutor e atrair as pessoas para perto, é se tornar magnético a ponto das pessoas quererem ficar perto de você. Porque, ao meu ver, não adianta nada quando você é uma pessoa sedutora, mas você tá no topo de uma montanha e não dá acesso a ninguém, sabe? Você pode ser sedutor se você for uma pessoa misteriosa, que não esboça muito sorrisos e não é uma pessoa tão acessível. Isso também é uma das facetas da sedução, inclusive. Assim como não ter uma personalidade formada ou ser uma página em branco também é altamente sedutor, porque você consegue projetar, as pessoas conseguem projetar em você tudo que elas desejariam em uma pessoa, então você acaba se tornando, eu acho que eu falei isso no vídeo da Merlin, inclusive, você acaba se tornando uma página em branco e cada desejo das pessoas, seja eles quais forem, acabam sendo projetados em você, você se torna essa figura que acaba projetando os desejos de todo mundo. Mas a gente tá falando sobre mais. A gente tá falando sobre você se tornar uma pessoa sedutora, magnética para sua própria vida, para você ser feliz. O que adianta você ser essa pessoa, ser uma pessoa sedutora, ser uma pessoa realmente que ninguém sabe, misteriosa, mas ao mesmo tempo não conseguir manter as pessoas perto de você? Então, essas dicas funcionam para quem quer realmente manter as pessoas perto, para as pessoas que querem usar desse magnetismo, dessa sedução para trazer as pessoas para perto.